Isso aqui é mais difícil, não tem lugar nenhum. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos que nos ouvem pela internet e todos unidos. Vamos mentalizar para que possamos nesta noite aproveitar ao máximo essa oportunidade bendita que o Pai nos concede, que Jesus nos ampara e que os mentores estão sempre conosco para que possamos crescer, ir nos melhorando, nos evangelizando. E vamos aos recados da noite, que é simplesmente sobre nossos cursos. Então nós iniciamos o curso de Educação Mediúnica e estamos com o primeiro ano, às quartas-feiras, às 20 horas, online. E também às quartas-feiras, às 14 horas, presencial. Então, à tarde é presencial. O segundo ano, às quartas-feiras, às 20 horas, híbrido. O que seria isso? Uma semana faz online, a parte teórica, na semana seguinte faz presencial, porque tem a parte prática de exercício já da educação mediúnica, que não tem como fazermos online. Então, uma semana sim, uma semana não, é alternado. E também temos o segundo ano, às 14 horas, presencial. Então, aqui todas as semanas presencial, que é, na verdade, o ideal, né? E temos ainda o curso básico de doutrina espírita, que será online, aliás, já iniciou dia 14. Online, na segunda-feira, às 20 horas. Então, toda segunda-feira vai estar no ar esse curso também básico de doutrina espírita, também muito importante. E os que se interessarem, faça contato com algum trabalhador da casa para pegar o esqueminha necessário, ok? E vamos à psicografia da casa, recebida aqui mesmo, que é sempre muito importante, porque os mentores, os trabalhadores que trazem uma psicografia, eles pesquisaram, eles prepararam, auscultam um médico que possa, por psicografia, trazer essa mensagem que eles prepararam. Então, cabe a nós aproveitarmos ao máximo possível a sua essência, seu ensinamento, para cada um de nós refletirmos o que é que para mim acrescenta, como que eu estou em relação aos parâmetros que cada mensagem traz. Então vamos lá, essa de hoje intitula-se A Consciência. A consciência é uma fina camada superior que recobre um manancial gigantesco de experiências que o espírito acumulou nas mais ou menos longas romagens percorridas desde que saiu das mãos do Pai para o seu caminho grandioso rumo à angelitude. Existem dentro de nós miríades de informações e experiências que contribuíram para a constituição de nossa individualidade, parcamente representada pela nossa identidade atual, que é a máscara pela qual somos reconhecidos no mundo. Uma vez que não somos o que temos de material, nem as nossas convicções psicológicas de ser encarnado, perguntamos: o que nos faz humanos? Qual a característica intrínseca em nós que não seria afetada pelo invólucro carnal que ora sustentamos? Seriam nossas paixões? Seriam nossas vontades? O que nos classificaria frente ao Pai? Como o Pai nos vê? Esta pretensiosa pergunta raramente perpassa nossa consciência, tão preocupada com os afazeres comezinhos do dia a dia. Enxergar já é em si um atributo humano, e não acreditamos que o pai deva possuir olhos para ver seus filhos.
reformulando a pergunta: como o Pai nos percebe? Ora, uma vez que o invólucro é apenas embalagem descartável, imaginamos que o Pai vê o que temos de essência. Porém, a sua essência em nós é sabida, já que o Cristo nos avisou que o reino de Deus está dentro de nós. Assim, Deus nos vê como partículas infinitesimais dele mesmo, seus filhos, são sua imagem e semelhança. E por se ver em nós Deus que é amor, conforme João nos havia ensinado, nos vê como seres de amor, destinados a amar. Logo, nossa consciência é apenas um aspecto pálido do amor divino em nós. E assim, para se alcançar a intuição, há que se desdobrar para dentro de si mesmo em busca da essência divina que todos possuímos. O homem de intuição, ou o ser de intuição, busca sintonizar-se com o divino em si mesmo. E, para despertá-lo, basta realizar um mergulho dentro de si e despertar este átomo divino que carregamos. Ao querermos, temos vontade de evoluir, este átomo ilumina-se e automaticamente sintoniza-se com Deus e os espíritos superiores. Mas, para realizar isso, há que se trabalhar para despertar em si o desapego, o amor, a caridade e o amor à humanidade. Paradoxalmente, ao amarmos e fazermos o bem aos outros, fazemos a nós. Ao nos esquecermos de nós mesmos, nos ajudamos. Ao fazer para os outros, construímos nossa própria trajetória rumo ao céu. Pois, em essência, somos todos unos com o Pai, tal como o Cristo afirmou que era e é. Despertemos em nós a consciência da filiação divina e saibamos ser parte do grande plano universal, parte integrante da família universal de Deus. Que o Mestre Divino nos abençoe. João. Esta psicografia, esta mensagem foi recebida no dia 3 de setembro de 2021. E agora, então, vamos para a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, em busca de aprimoramento, de elevação, de espiritualização através do vosso Evangelho, através dos ensinos dos Espíritos benfeitores da vossa vinha. E pedimos a todos, a cada um de nós, que possamos abrir nossos corações nesta noite e com toda atenção, com toda vontade e interesse, procurarmos aproveitar ao máximo os ensinos, as vibrações que nos alcancem nesta noite. E assim pedimos a todos, aos que estão aqui presentes, aos que estão à distância, que estejamos ligados a Jesus, aos mentores, ao Evangelho do Mestre, nestas palavras que ouviremos a partir de agora. Esteja conosco, benfeitores amigos. Graças a Deus. Boa noite, muito obrigado a todos por terem vindo. Pessoal que está assistindo também na internet, que vai assistir depois, né? Essa ação aqui que nós fazemos, né? A gente costuma dizer o Evangelho da noite, né? Então, o que seria o Evangelho, né? Essa palavra, o Evangelho. O Evangelho é aquela parte, né, da Bíblia, né, cristã que a gente conhece como Novo Testamento, né?
Então, eles são o quê? São narrativas, são histórias da vida de uma pessoa, né, que viveu aqui no planeta Terra, chamado Jesus Cristo. E essa narrativa, ela conta a história da vida dessa pessoa, né, as situações que essa pessoa vivenciou e o que ele falou, né? Então, o que ele fez e o que ele falou, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo fez e falou. E ele se compõe de 4 livros que a gente conhece pelo nome da pessoa que escreveu. Então, é o Evangelho de Marcos, Lucas, Mateus e João. São essas pessoas que escreveram esses livros são conhecidos como os evangelistas, né? Porque eles escreveram o Evangelho. E Kardec, também numa obra chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreveu e ele fez uma divisão do que esses evangelhos diziam, ou seja, do que eles tratavam. Então ele fez 5 partes, basicamente. Então ele fala que os evangelhos eles têm os atos da vida do Cristo, ou seja, o que Jesus Cristo fez. Entre esses atos tem os chamados milagres, né? Que a gente já viu muitas vezes aí em filmes, né? Multiplicação dos pães, a cura dos doentes, transformação da água no vinho e assim por diante. As profecias, né? Ou seja, coisas que iriam acontecer no futuro, que Jesus nos disse. As palavras ou situações que originaram os dogmas do que depois ficou conhecido como a Igreja Católica, né? Que são os dogmas que a gente conhece, né? O inferno, os anjos, o diabo, né? O batismo, todos aqueles dogmas, né? O juízo final. Então, tudo aquilo que a gente conhece dos dogmas da Igreja Católica vem também dos evangelhos, né? E, finalmente, que, no caso, esses dogmas são muito sensíveis, né? Então, a gente começa a discutir, né? Ah, a Virgem Maria, né? Ah, Maria era virgem, não era? Então, são coisas polêmicas que a gente deve evitar abordar. Porque a parte principal do Evangelho, que é o que nós tratamos na nossa doutrina espírita, é a parte moral, né? Então nós, no Espiritismo, a gente evita entrar em discussões teológicas dogmáticas, né? Por quê? Porque não agregam muito valor na discussão, né? Existe inferno? Não existe inferno? Existe encarnação? Não existe reencarnação? Né? Então, não vale a pena nós entrarmos nesse tema quando nós falamos aqui sobre o Evangelho. Porque a essência, o principal que trata do Evangelho é o que nós chamamos de moral cristã. O que seria uma moral? Né? A moral, ele é um código de conduta, né? Ou seja, são regras de comportamento. E assim como existe a moral cristã, existem outras, né? Então, por exemplo, se você é um mafioso, você é membro da máfia, tem uma moral lá. Tem um jeito lá que você tem que se comportar. Se você não se comportar daquele jeito, você não está de acordo com a moral mafiosa, né? Existe a moral
política, né? Aquele rito lá, né? Tem que chamar a pessoa lá de Vossa Excelência. Eles até falam, Vossa Excelência é um mentiroso, né? Mas tem que chamar de Vossa Excelência. Depois que você chama de Vossa Excelência, você fala que a pessoa é mentirosa. Mas é um código de conduta. Você tem que se comportar daquele jeito. E no caso da nossa moral cristã, são as regras de comportamento que Jesus Cristo nos ensina, né? A maneira que nós temos que agir no mundo. E isso está muito bem descrito, por exemplo, no Sermão da Montanha, né? Conhecido Sermão da Montanha, é capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Então lá Jesus Cristo fala, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Ele fala, como é que você vê a trave no olho do seu irmão e não vê, né, o argueiro no seu próprio olho? Quer dizer, como é que você fala do outro sobre os erros dele e o seu mesmo você não fala nada, não vê? Né? Ele fala que nós temos que perdoar, buscar e achareis, pedir e obtereis, tudo isso está lá no Sermão da Montanha. E se a gente seguir aquilo que Jesus lá ensina, nós vamos estar nos comportando de acordo com o que a gente chama de moral cristã, né? E Jesus, de certa maneira, ele foi revolucionário para a época, né? Porque se nós estudarmos e procurarmos saber como que a relação da humanidade com Deus se fez na história, né? Nós tivemos um primeiro momento daquela religião primitiva, né? Como é que era essa religião primitiva? Os homens e mulheres, eles acreditavam que os elementos da natureza eram divindades, né? Então eles acreditavam que o sol era um deus, que os ventos eram regidos por outro deus, que os mares eram regidos por outro deus, e assim por diante. Eles até deram nomes, né? No caso lá, Netuno, ou Poseidon, né? O grego era Poseidon, o romano chamava de Netuno, era o mar, né? O sol, o egípcio falava, é Ra. Ra é o deus sol. E assim por diante. Então eles acreditavam que os fenômenos da natureza eram regidos por deuses diferentes, né? E como é que eles faziam para louvar esses deuses? Eles faziam rituais, faziam sacrifícios, né? Até hoje nós temos aí achados arqueológicos, né, que falam, tal pessoa foi sacrificada ao deus tal, né? Eles pediam proteção nas guerras contra o inimigo, para que eles pudessem matar o outro povo. Eles pediam que as colheitas fossem mais férteis, né? E se acontecia algum problema, quer dizer, a colheita não foi fértil naquele ano. É porque o deus, ou a deusa lá que rege as colheitas, né, ela se desagradou com alguma coisa que a gente fez aqui. Então eles tinham que fazer um ritual, tinham que fazer alguma coisa para aplacar a ira dos deuses, né? Então essa era a religião primitiva. E ela era politeísta, ou seja, existiam vários deuses. O povo judeu, ele revolucionou essa religião aí primitiva. Porque o que aconteceu? Eles começaram a dizer que existia só um Deus. E isso começou com aquela personagem chamada Abraão, né? Então Abraão,
ele recebe uma comunicação de Deus, segundo o que está ali no Velho Testamento, e fala, olha, eu sou o Deus único, né? E você tem que me adorar e tal. E Abraão, ele começa ali a religião judaica mais ou menos como era a religião passada, com sacrifícios e tal. Tanto é que tem aquela famosa passagem, né? Que dizem lá que um anjo pede para ele sacrificar o próprio filho. E daí na hora que ele vai matar o filho, aparece um anjo, impede ele de matar o próprio filho, e aparece um cordeiro ali para ele sacrificar, né? Então, ele mudou um pouco, já é um Deus único, mas a prática religiosa ainda é aquela do passado, de sacrifícios, né? E daí o povo judeu, né, através do que do que eles chamavam de profetas, iam recebendo comunicações, né, do que eles tinham que fazer. Até que surge uma pessoa chamada Moisés, que institui a lei mosaica, que é o quê? São os 10 mandamentos. Que a gente, né, alguns a gente conhece, outros não, mas, né, para citar alguns, né, honrarás pai e mãe, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, assim por diante. Então, a partir desses 10 mandamentos, os judeus começaram a modificar o próprio comportamento para seguir aquelas leis. E daí, depois de Moisés, né, e inclusive com o próprio Moisés, uma série de regras de comportamento foram criadas. Muitas regras. Se estima que existiam mais de 1000 mandamentos que tinham que ser cumpridos pelas pessoas lá, pelo povo judeu. Então, por exemplo, se alguém roubasse o boi do outro, aquele que teve o boi roubado tinha o direito de matar a pessoa que roubou o boi dele. Um outro mandamento famoso é aquele da mulher adúltera, que tem até na passagem bíblica, né? Os judeus chegam para Jesus e falam, Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério, e a lei, que lei que eles estavam falando? Aquela lei lá de Moisés. A lei fala que a gente tem que matar ela apedrejada, né? Então, até Jesus, eles seguiam essa regra, né? E a religião era o quê? Era baseada nesses montões de regra e em rituais, ritualística. Então eles tinham lá os dias santos, né? Tais em tais dias eles não podiam comer. Um dia lá por ano eles tinham que ir lá até Jerusalém. Eles tinham que dar uma parte do que eles ganhavam para o templo, né? Tinha um monte de regrinhas, não podia trabalhar no sábado, né? Um monte de regras que eles eram obrigados a seguir. E a religião se resumia a isso. Então a pessoa, se ela cumprisse com aqueles rituais lá e com aquelas regras, o que os judeus falavam? Você está quite com Deus. Que é mais ou menos o que a gente faz até hoje, né? Talvez por herança de tantas encarnações que a gente teve segundo esse tipo de comportamento. Então o que a gente faz em geral? Não só nós, né, aqui, eu não conheço cada um, mas eu estou dizendo a humanidade em geral. O que ela faz? Ela vai lá num determinado lugar, algumas vezes por semana, cumpre lá alguns rituais que tem que fazer, né, dependendo da religião. Tem religião que você tem que levantar, tem outras que você tem que ajoelhar, tem religião que você tem que ter uma roupa especial, tem religião que não pode cortar o cabelo, tem outra que não pode fazer transfusão de sangue, tem outra que tal dia não trabalha, ou a gente vem aqui e toma passe, né? Cada agremiação religiosa tem os seus rituais. E muitas vezes a gente acha que fazendo aquele negócio ali, a gente está tudo bem, está quites, né?
Isso possibilitou, por exemplo, até o fim do século XVIII, as pessoas andarem com um crucifixo no peito e possuírem escravos, por exemplo. E se o escravo fizesse alguma coisa, ele mandava matar o escravo e no domingo ele ia na missa. Pô, estou cumprindo aqui com a minha religião, estou quites, né? Isso possibilita, né, que nós tenhamos atitudes as mais diversas com a desculpa que a gente está seguindo tal religião. Ah, eu vou todo domingo em tal lugar, eu dou lá tanto do meu dinheiro, eu venho aqui no centro espírita, tomo passe. Estou cumprindo com o negócio. É uma desculpa que a gente tem, né? O Kardec, ele cita lá os tiranos domésticos, né? É o quê? É aquela pessoa que dentro de casa, né, na rua, né, ou lá dentro do templo, da igreja, do centro espírita tal, a pessoa é um docinho. E chega em casa, ela é um tirano. Ou ela é um tirano com os filhos, com a mulher, com o esposo. Tal. Por quê? Porque ele, não, eu cumpro aqui com a minha obrigação. Eu vou lá todo domingo em tal lugar. Passo lá 1 hora e meia. Faço lá as coisas lá que o sacerdote fala. Tô beleza, né? Então o que Jesus faz? Ele revoluciona isso daí. Ele critica esse negócio. Ele fala, não, negativo. Você não está quites não com Deus, não. Tem até uma passagem que ele é até firme. Ele fala, as meretrizes e os de má vida vão entrar primeiro no reino dos céus do que vocês, hipócritas. Ele fala para os sacerdotes lá dos judeus. Por quê? Porque os sacerdotes, eles cumpriam lá com os rituais lá, e por trás o que eles faziam? Roubavam o dinheiro do pessoal, né? Tinham uma vida, se locupletavam das coisas dos outros, tinham orgulho, se achavam melhor que os outros. E às vezes aquela moça ali que estava se prostituindo, ela tinha um coração melhor. Ela fazia aquilo lá por alguma razão que a levou aquilo. Mas não quer dizer que a pessoa é um sacerdote, que ela é melhor. Não é assim. E daí, o que Jesus faz, né? Ele fala, já no finalzinho do Evangelho, tem essa passagem, que a gente conhece como a última ceia. O que é essa última ceia? Jesus reúne os discípulos lá e praticamente ele se despede, né, dos discípulos. Ele fala, eu vou morrer, vou ser morto, né? Então ele fala assim, está lá em João 13, capítulo 13, versículos 33 a 35. Filhinhos, Jesus falando, ainda um pouco eu estou convosco. Irão me procurar e assim como eu disse aos judeus, aonde eu vou, vocês não vão poder ir. Isso eu também digo a vocês agora. Um novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que são meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Então, Jesus nos fala aí o que é ser um cristão. O que é ser um cristão? É falar, olha, eu vou todo domingo lá, num lugar lá que é cristão. Ah, eu já li coleção inteira aqui do Chico Xavier. Vou toda semana tomar passe, dou palestra. É isso que é ser um cristão?
Ser cristão é se você se comportar dessa maneira. Né? Que nós nos amássemos uns aos outros. Né? Que bom seria o mundo, né? Se nós nos amássemos. Né? Mas, como nós ainda não temos, nós não, né? Eu, né? Porque eu não sei de todos aqui, mas como eu tenho essa consciência, não consigo amar a todos ainda, né? Por causa da minha pequena envergadura espiritual. Porque, então eu tento, eu diminuo um pouquinho a minha tarefa, né? Porque amar a todos, tá lá, né? É o objetivo ali. Jesus Cristo consegue fazer isso, né? Ele está lá crucificado com a pele toda rasgada, né? Sangrando ali. Daí ele fala, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem, né? Jesus Cristo consegue fazer isso. Eu ainda não consigo. Então, a gente pode diminuir um pouquinho ali a barrinha, né? Aquele salto em altura, né? Então, diminui a barra ali. Então, pelo menos, assim, o que eu gostaria que fizessem para mim, eu faço para os outros. Ah, eu gostaria de ser tratado de uma maneira educada, sem violência, com palavras boas e tal. Ah, então eu faço para as outras pessoas. Não consigo ainda. É muito alto para mim ainda, né? A pessoa pisa no meu calo, eu já... Né? Quem dirige sabe, né? Você sai daqui, vem ali alguém, te fecha, você, né, já perde na hora o... Então, não consigo ainda fazer isso. Então, diminuo mais um pouquinho. O que eu posso fazer? Aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim, eu não faço para os outros. Que é diferente, né? Eu posso ficar, por exemplo, sentado em casa assistindo televisão, não estou fazendo mal para ninguém. Mas é menos do que eu fazer para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Isso é tão difícil que as pessoas que fazem isso, elas se tornam célebres, né? Famosas. Aí a gente tem São Francisco de Assis, Santa Clara, Nossa Senhora, né? O apóstolo Paulo e assim por diante. Chico Xavier, para falar aqui da nossa doutrina, né? Ele conseguiu, o que ele queria que fizessem para ele fazia para os outros, né? Ajudava, consolava, tal. Isso eu ainda não consigo sair de casa, ir num lugar, fazer alguma coisa para alguém, ainda não dá. Então, pelo menos, não fazer o que eu não gostaria que fizessem para mim, eu já tento, né? O que é muito difícil também, porque, né, nós temos ainda orgulho e egoísmo dentro do nosso coração. Né? Tem uma passagem que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ele descreve o que é o amor. Que é uma passagem muito famosa que acho que todo mundo já ouviu, mas acho que vale a pena a gente recordar. Que ele fala assim: amar é ter a alma grande, é ser bom, é não ser ciumento nem invejoso. Quem ama não se gaba, não se vangloria, não tem soberba, não é vaidoso, não se comporta inconvenientemente,
não fica só em busca dos próprios interesses, ainda que sejam legítimos. Quem ama não se irrita, não se magoa, não suspeita mal de ninguém. Quem ama não fica alegre com a dor do outro, mas apenas com a verdade. O amor suporta a tudo, crê em tudo, prefere ser enganado a enganar, espera com paciência, sofre calado, perdoando e amando. Esse tipo de amor jamais termina, jamais desaparece. Esse amor é maior que a fé e que a esperança. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios. Então, gente, Jesus Cristo ele revoluciona, né? Ele diz, olha, não precisa ter rituais, não precisa ter práticas, você não precisa pertencer a nenhuma agremiação religiosa. Até uma pessoa que se diz ateu pode ser cristão. Você não precisa nem acreditar em Deus, porque se você se comportar dessa maneira, você já é cristão. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, o novo mandamento. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, espero que todos tenham uma ótima semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E neste momento, que nós chamamos de vibrações, é o momento de amar ao próximo como a nós mesmos. E mentalizando Jesus para que nos fortaleça nesse objetivo, mentalizando os mentores, nossos anjos guardiães, para que também nos fortaleça, para que possamos enviar vibrações de amor, bons fluidos a todos que sofrem. E vamos, nesta noite, convidar a todos que nos ouvem a enviarmos essas vibrações, nossos de Petrópolis. Primeiramente, mentalizando as famílias, os encarnados que sobreviveram, que estão tão sofridos, desalojados, perdendo tantos entes queridos. Então mentalizemos a luz do Mestre, as falanges de benfeitores, envolvendo cada um, tranquilizando, trazendo a paz, na certeza que do Senhor, que envolvam esses irmãos espirituais e consigam retirá-los para levá-los em um local tranquilo, que possam ser higienizados, adormecidos, consolados. E agora agradeçamos a Deus por tudo que recebemos, pelos ensinamentos, pelos lares que temos, pela nossa vida. E peçamos a Jesus que nos proteja para o retorno em nossos lares de amor. Que assim seja, com a graça de Deus, nosso Pai.